Olá, tudo bem? Então, pessoal, voltando à parte dos cordados, né, a gente tem cordados são animais que apresentam, né, a estrutura que sustenta o corpo dele, enfim. Então, o filo dos cordados, eles são divididos em dois tipos, que são os craniados, com crânio, e os acraniados, sem crânio. Lembrando que da última aula a gente falou sobre os acraniados. Então, os acraniados são representados, né, pela assídia e pelo anfioxo, que pertence ao subfilo cefalocordados e os tunicados. Ok? Nessa partezinha, então, isso aí já foi a aula passada, né, onde vocês completaram falando sobre o subfilo do anfioxo e da assídia. Ok? Depois a gente tem, então, pessoal, dentro dos craniados, né, que são os seres vertebrados. Dentro dos vertebrados, então, a gente tem uma subdivisão que são os agnatos, ou seja, sem maxilares, e eles apresentam uma boca sugadora. Então, esses agnatos aqui são representados pelos ciclostomados, por exemplo, a lampreia. Ok? E depois, então, a gente falou sobre os agnatos e outro, né, subdivisão tem os gnastomados, G-N-A-T-S-T-O-M-A-D-O-S, gnastomados, tá? E esses gnastomados, então, são seres, né, são indivíduos que apresentam maxilares. Então, os gnastomados são representados, né, por uma superclasse que são os peixes e os tetrápodes, tá? Então, dentro dessa superclasse dos peixes, a gente tem a classe dos condrictes, que são peixes cartilaginosos, e a classe dos peixes ósseos, que são os osteíctes, ok? Depois, né, falando dos gnastomados, que são seres com maxila, a gente tem a subclasse, então, dos tetrápodes. O que são tetrápodes? São seres, né, que geralmente conhecido por apresentar, por exemplo, 4 membros, por exemplo, o boi, né, 4 patas. Enfim, a ave tem as 2 asas e 2 patas, né? Então a ave seria um bípede, ok? Então, pessoal, sobre a superclasse dos tetrápodes, a gente tem então, né, dentro dos tetrápodes, os anfíbios, répteis, aves e mamíferos, onde a gente vai trabalhar cada um, né, detalhadamente, então, no decorrer das aulas, certo? Então, ali, tudo que eu falei dessa partezinha ali da classificação do filo dos cordados, eu vou mandar uma foto para vocês, certo? E essa foto eu gostaria que vocês imprimissem, né, ou então colar no caderno, ou então passar para o caderno, né, digamos que à mão. Ou melhor, né, poderia também tirar uma cópia, enfim, fica a critério de cada um, certo? Então, sobre os peixes condrictes e osteíctes. Os condrictes são peixes cartilaginosos, né, que são representados pelo tubarão, cação, arraia, né? Então, são seres que, ao invés de esqueleto, eles apresentam cartilagem, certo? Então, são peixes cartilaginosos ou condrictes. Uma coisa também apresenta um sistema digestório completo, né? Os condrictes, eles não têm ânus e sim têm a cloaca, né? Que é uma terminação da abertura ali do canal onde, né, ocorre tanto a parte de eliminação de urina e de fezes juntamente, tá? Então a cloaca é pertencente ao grupo dos condrictes, ok? Já o dos osteíctes é representado pelo ânus. Então, pessoal, a cloaca, né, então digamos que é uma câmara na qual abre no sistema digestório, urinário e genital. Então, voltando nessa parte ali dos cordados, a gente começou a falar sobre os peixes, né, onde foi falado os condrictes e osteíctes. E isso está na página 583, tá?
vocês vão colocar um título aí no caderno, título, e colocar peixes, né, e a divisão, os condrites e os osteites, ok? Então os condrites, falando de umas características dos condrites, são peixes que não apresentam escamas. As escamas que eles apresentam são placoides. O que quer dizer escamas placoides? São escamas aderidas ao corpo do animal. É como se fosse uma pele lisa, né, que não tem escama externa. Então ela é grudada ao couro do animal. Outra coisa, é um animal que não possui bexiga natatória, né? A gente sabe que os peixes apresentam bexiga natatória e é uma estrutura pelo qual ocorre, né, digamos que a elevação, o peixe pode ir para a superfície ou ir para o fundo devido à bexiga natatória, que é uma bolsa, né, que enche de ar como se fosse um pulmão. Tá? Então tem um peixe pulmão primitivo que tem essa estrutura como a respiração também. Então, pessoal, voltando ali, as características dos condrites são peixes cartilaginosos, apresentam escamas placoides, não possuem ânus e sim apresentam cloaca. Tá, então eu falei da flutuabilidade. O que é flutuabilidade? Se o peixe sobe ou desce na água, isso, né, é devido à estrutura chamada de bexiga natatória nos ósseos. Já nos cartilaginosos não tem bexiga natatória, então o que supre essa subida, né, o que demanda isso, é a grande concentração de gordura que apresenta no animal. Então é um tipo de óleo chamado de esqualeno. Então o esqualeno é uma estrutura oleosa, né, que tem por função essa questão de densidade. Tá? Então é devido ao esqualeno, que é um tipo de óleo presente no tubarão. Sistema digestório completo, enfim. E os peixes cartilaginosos não apresentam, né, o opérculo. O que seria o opérculo? Essa região do peixe, né, essa região que é protegida pelo opérculo, a brânquia, com uma camada óssea, né, exemplo a traíra. Se a gente pegar uma traíra, tem uma proteção, né, na parte da cabeça chamado de opérculo. Esse opérculo protege as brânquias. Tá? Então as brânquias dos peixes ósseos servem como um auxílio para respiração, né, filtrar ali o oxigênio da água e fazer com que o animal sobreviva, certo? Sobre os peixes ósseos, então, a gente pode falar, né, que são peixes que apresentam estrutura óssea, né, para sustentação do seu corpo, são peixes que apresentam o opérculo, que protege as brânquias. Já o peixe cartilaginoso não tem opérculo, e sim ele tem fendas branquiais, né, que são orifícios na parte da região da cabeça, que vai fazer com que auxilie na respiração. Depois a gente tem, dentro dos peixes ósseos, então, algumas nadadeiras, né? Tem a nadadeira dorsal, nadadeira caudal, nadadeira pélvica, certo? Então eu vou pedir depois, né, numa das questões, para vocês fazerem uma representação de um peixe ósseo e um peixe cartilaginoso, ok? Então o peixe ósseo, ele tem a bexiga natatória, o outro não tem bexiga natatória e sim tem o esqualeno. Quem são os representantes dos peixes ósseos, então? Citaram os exemplos. Tem a traíra, tem a carpa capim, tem o lambari, né? Enfim, tem uma série de peixes aí que são peixes ósseos, certo? Sobre a reprodução, então, dos condrites e dos osteites, digamos que os condrites, né, eles têm um tipo de reprodução interna, fecundação interna, e é através de duas nadadeiras, né, na parte ventral do animal, do tubarão. Então tem um tipo de nadadeira modificada chamada de clasper. Então esse clasper que fica no ventre do tubarão serve como um apoio para a cópula, né, para fazer a sua reprodução. Já nos peixes ósseos, a fecundação é externa. Então, no peixe cartilaginoso, a fecundação é interna, e nos peixes ósseos, a fecundação é externamente. E a gente sabe que os peixes, eles podem ser ovíparos, vivíparos e ovovíparos. Tá? Então, os ovíparos,
os embriões desenvolvem-se em ovos, fora do organismo, né, materno. Exemplo, a maioria ocorre em condrictes, quer dizer, a maioria ocorre em osteíctes e alguns também ocorrem em condrictes. Depois a gente tem ovovíparos. Embriões desenvolvem-se em ovos dentro do organismo da mãe. Por exemplo, né, a maioria dos condrictes. E os vivíparos, né, são peixes que se desenvolvem, a maioria são peixes cartilaginosos, e eles desenvolvem dentro do organismo da mãe, utilizando, né, a parte do sangue como nutriente. Tá? Então, ali ocorre, né, a nutrição pelo sangue. Por exemplo, tem o cação, né, o tubarão, são peixes cartilaginosos. E também tem o guaru-guaru e perca, que são representados pelos osteítes. Ok? Então, tem uma série de atividades que vai valer para 2 dias, para o dia 14 e para o dia 15, essas questões. Certo? Então, pessoal, até mais.